A gente sai de Cascavel agora para dar um pulinho até Quatro Pontes, onde uma criança de apenas 2 anos foi esquecida dentro do ônibus do transporte escolar. Essa criança ficou quase 5 horas sozinha, trancada dentro do ônibus. O caso foi denunciado à polícia pela mãe e quem vai trazer os detalhes para nós ao vivo, direto de Quatro Pontes, aqui ó, é o Gabriel, já está por lá para trazer os detalhes para nós. Gabriel, primeiro, essa criança ela foi atendida ontem mesmo, ela já foi encaminhada, né? Já recebeu liberação do hospital, mas qual que é o estado de saúde dela? O que a mãe fala sobre a condição emocional e de saúde da pequena? Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde para quem acompanha a gente aqui no Balanço Geral. Sim, essa criança de 2 anos, ela passou por atendimento médico especializado ainda na tarde de ontem, logo após ser pega pela mãe neste ônibus. A gente lembra que isso aconteceu ontem à tarde, ela foi abandonada, ficou 4 horas e meia sem água, sem comida e sozinha. Assim que a mãe reencontrou a sua filha, ela levou a criança até o hospital, que passou por atendimentos, e foi constatado, Valdinei, um trauma de origem emocional, evidentemente por conta deste tempo em que uma criança de 2 anos fica sozinha em um transporte escolar. Ela está traumatizada, nós estivemos agora de manhã conversando com esta mãe lá na casa dela, e a criança, ainda que brincasse ali, ela brincava em sinal de alerta, ela brincava assustada. Vamos ouvir o que diz a mãe dessa criança agora. Por volta do 12h50, eu embarquei eles no ônibus, 2 crianças, um vai no municipal e um no CEMEI. Como de costume, segui à tarde e às vezes eu vou para a cidade. E como eu vou para a cidade, eu pego eles um pouco mais cedo para não precisar voltar com o transporte tão tarde. 17h20 eu cheguei em frente ao CEMEI e quando eu entrei, as professoras estavam lá na frente, olharam para mim e pediram o que eu estava fazendo lá. Eu disse que eu tinha vindo buscar minha filha e as professoras disseram que ela não estava no CEMEI. Eu perguntei como não está no CEMEI e elas disseram que ela não tinha vindo para o CEMEI. Eu falei, impossível, porque eu coloquei ela no ônibus e as professoras, eu até achei que era brincadeira, né? Que a gente jamais imagina que seja de verdade. As professoras disseram que ela não estava lá realmente. E quando começou o desespero, né? Atrás, para saber aonde ela estava, em decorrência do horário, o motorista já estava vindo para pegar as crianças no CEMEI. Então, me entregaram a minha menina, que estava em estado de choque, com os olhos arregalados. O motorista veio conversar. O que eu pedi para ele foi como que ele, levando mais de 30 crianças dentro do ônibus, não verificou, né? São crianças pequenas, não pensam, muitas crianças dormem, né? Como não olhar, gente? É impossível. Ele disse que não tinha o costume de olhar dentro do ônibus. Quando eu questionei ele que ela podia estar morta, né? Tem noção que 4 horas e meia dentro do ônibus, trancada, sozinha, podia estar morta. Ele disse que isso acontece e que não era para mim me preocupar porque ele tinha deixado o ônibus na sombra. Eu fui pro inferno, meu mundo caiu. Quando disseram que estavam trazendo ela, imagina, 4 horas e meia trancada dentro de um ônibus, eu imaginei que estavam trazendo minha filha morta. E ninguém me falava nada, sabe? Então, para mim, a minha filha estava vindo morta. Valdinei, nós conversamos agora com a secretária de Educação aqui de Quatro Pontes e ela disse que toda a secretaria está se mobilizando na forma da lei para responsabilizar este motorista que inclusive já foi afastado das funções. Hoje, inclusive, não foi ele quem realizou o transporte dessas crianças. Então ele está afastado e a secretaria estuda formas de penalizar e também de fazer com que isso não volte a acontecer aqui na cidade. A gente
gente lembra que em conversa, inclusive com a nossa produção, alguns moradores disseram que essa é uma cena recorrente. Não é comum, mas já aconteceu numa outra vez. As outras informações e os detalhes deste caso, quem acompanha o Balanço Geral, Valdinei, pode conferir ainda nesta edição, porque nós estamos fechando uma reportagem completa, até para dar o laço e fechar certinho todas as informações para o nosso telespectador compreender este fato. Eu volto com você. Tá bom, obrigado, Gabriel, pela informação aí, uma situação que preocupa, na verdade, né? Como nós estamos atuando no automático. Poxa, é claro que ninguém fez isso propositalmente, mas custava dar uma conferida todos os dias, assim que parasse o veículo, terminasse ali a sua jornada de trabalho. A gente está falando de criança, a gente está falando de seres inconscientes, seres que estão à mercê das nossas atitudes, né, das nossas ações. Não custava, nesse caso, o motorista ter reparado, dado uma olhadinha no ônibus, usar isso como protocolo sempre no fim do expediente, para não haver uma situação tão grave quanto essa. Ontem fez uma temperatura altíssima, foram 32 graus de temperatura em 4 Pontes, com sensação de 32 graus nos termômetros com sensação de 34. Uma criança fechada num ônibus, ainda que estivesse na sombra, poderia ter sido vítima de uma situação muito mais difícil. E a gente tem acompanhado tantos acidentes que acontecem com as nossas crianças e nós, adultos, temos o dever, a obrigação de ficar atentos e parar um pouquinho com esse nosso movimento automático, né, padronizado ali de que terminei a minha jornada de trabalho, desliguei o carro, fechei o carro e me mandei. Não custava, nesse caso, claro, né, a esse motorista fazer essa varredura, ver se está tudo certo, não tem ninguém dentro do ônibus. Infelizmente, isso também serve de alerta para que situações parecidas não aconteçam. A gente lamenta muito o ocorrido, as responsabilidades, elas chegarão. Os responsáveis, obviamente, que terão que pagar, por isso arcar com essa responsabilidade. E como o Gabriel disse, daqui a pouco nós vamos trazer mais informações sobre esse caso, que chamou bastante atenção e que vem ali de 4 pontos.